A paz do Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Quem é a irmã Tayla? E hoje nós vamos estudar, vamos meditar na palavra de 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Amados, esta palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é uma palavra muito dura. E nós sabemos, amados, que essa palavra também serve para nós nos dias de hoje. Porque a carta às igrejas da Ásia, as cartas à igreja de Corinto, não eram apenas para a igreja de Corinto. Elas são também para nós. É por isso que elas estão guardadas, registradas aqui na Bíblia Sagrada. Porque, amados, não é diferente nos dias de hoje do que acontecia na igreja de Corinto. Muitos acham que o mundo está se perdendo, que é o fim do mundo, que realmente é o fim dos tempos, por causa disto, por causa daquilo, por causa da homossexualidade, por causa do casamento gay, por causa de tantas coisas que têm acontecido, a fornicação, a prostituição, o adultério. Mas lendo esta passagem de 1 Coríntios 5, nós vemos, amados irmãos, que isto não é nada novo, que isto já acontecia no tempo de Paulo, e eu digo mais, já acontecia bem antes, nos tempos de Abraão. Lembra quando Abraão e Ló se separaram? E Abraão orou a Deus para que preservasse Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. O que existia em Sodoma e Gomorra já eram essas coisas: a fornicação, a prostituição, as relações homossexuais. Aleluias! Oh, glória a Deus! E hoje não é diferente, amados. Quantos homens, quantas mulheres de Deus se deixaram cair em tentação e não apenas se contentando, cair na tentação, continuam praticando o pecado como se nada estivesse acontecendo. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. E que o Senhor venha repreender, como Paulo aqui repreendeu, aqueles que tais coisas praticam. Você pode até dizer, irmã Tayla, mas você está julgando, você está condenando. Não, amados. A própria palavra já nos condena. A palavra do Senhor nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados e pedimos perdão, Ele é fiel e misericordioso para nos perdoar. Mas lembra-te daquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus
para ser apedrejada, porque foi apanhada em flagrante num ato de adultério. E enquanto os seus acusadores falavam com Jesus, ele escrevia na areia. E quando falaram assim, Jesus, apedrejamos esta mulher, podemos apedrejar? Todos já estavam com as pedras na mão, querendo ver sangue, querendo ver a morte daquela mulher adúltera. Mas, amados, o Senhor Jesus falou, pois bem, se a lei vos diz que é apedrejar aquele que foi apanhado em ato flagrante de adultério, então aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. E você sabe que ninguém teve palavra para repreender Jesus e nem para acusar aquela mulher. Mas lembra do que Jesus disse para ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, eu não sei, Senhor, eles foram embora. Ele disse, também nem eu te condeno, apenas vá e não peques mais. Não peques mais. O verdadeiro perdão, amados, nós recebemos do Senhor quando nós nos arrependemos de coração e abandonamos o pecado. Seja ele qual for, este pecado que está falando aqui é o pecado da fornicação, adultério e prostituição sexual. Mas seja qual for o pecado, amado, se você permanecer no pecado, você não está liberto ainda. As cadeias de Satanás, as cadeias que te acorrentam, ainda não foram libertas, ainda não foram soltas, porque você ainda permanece no pecado, então logo você ainda permanece escravo do pecado. Você ainda não está liberto, não pode se chamar livre. Aleluia. Porque Jesus nos diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você tem feito, amado irmão, amada irmã, no oculto, no escondido, diante de todos, você tem orado, você tem pregado, você tem louvado, mas aonde os irmãos não veem, você tem fornicado, prostituído, adulterado, desejos impuros no seu coração, desejando a mulher do teu próximo, espanca a mulher em casa, maltrata os filhos, humilha com agressões psicológicas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Não dá um tostão dentro de casa, deixa a mulher e as crianças passar fome. Precisa a esposa correr atrás de fazer um bico, lavar roupa para fora, fazer uma faxina, porque o marido pega todo o dinheiro e gasta, sabe lá Deus com o quê? Com amante, com bebida, com drogas, alegando que está pagando dívidas, que está guardando dinheiro, mas deixando os seus passar fome e necessidade em casa. As crianças com as calças pelo meio da canela. Aí você pode falar, irmã Tayla, você está julgando os irmãos que são pobres? Não, amados. Eu estou falando daquele que tem condição, mas não cuida e não zela dos seus. Aleluia. A avareza também é um pecado muito grande, amados irmãos. Deus abomina a avareza, sabe por quê? Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Todo esse dinheiro que existe aí na terra, amados irmãos, para Deus não é nada, não é nada. Então, se Deus te dá o teu sustento, escuta varão, escuta varoa, é para você cuidar dos seus, cuidar da tua casa, da tua parentela, da tua família. Porque a Bíblia nos diz que aquele que não cuida da sua família, dos seus parentes, não merece o amor de Deus, aleluia. Ele já está condenado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz aqui, amados, olha a primeira palavra do capítulo 5, versículo 1. Geralmente,
se ouve entre vós. Sabe o que quer dizer geralmente, amados? É uma coisa que acontece mais de uma vez, que acontece várias vezes. E Paulo estava envergonhado, porque ele não sabia de primeira mão, ele sabia pelos outros. Olha a vergonha que Paulo sentia. Ele poderia falar, olha, sabe lá, Corinto? Eu que ganhei aquelas almas para Cristo. Aí chega outro para ele falar, Corinto? Aqueles fornicadores? Aqueles devassos? Aqueles adúlteros? Oh, meu Deus, coitado de Paulo. Eu fico imaginando a dor de Paulo ao ouvir isso. Porque muito ele chorou, muito ele lutou, muito ele sofreu por aquela igreja, amados. Paulo estava preso por amor do evangelho. E os irmãos, recebendo a palavra de Deus e zombando de Deus. Porque, amados, se este irmão que o Paulo estava falando, que pecou, fornicação, aquele que abusou da mulher de seu pai, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Diz aqui não que ele estava tendo relações com a mulher do seu pai, mas que ele abusou dela, amados. Estupro, algo forçado. Eu imagino aqui que, como não chamou a própria mãe, eu imagino que era madrasta deste tal. Talvez o seu pai era viúvo, se casou novamente. Ele desejando a sua madrasta, mas como ela era uma mulher de Deus perfeita, honesta, ele abusou dela. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor, porque nós sabemos que deve haver sim o joio no meio do trigo. Mas ai desse joio, né, meus amados? Que vergonha Paulo passou. Isso aqui, amados, era escândalo. Era escândalo para a igreja de Corinto e escândalo para Paulo, que era o pai na fé deles, o pai espiritual deles. Aleluias. A Bíblia chega a dizer que Paulo falava, olha, irmãos, eu estou com dores de parto, porque ele se julgava pai deles, pai espiritual deste povo. E eles estavam trazendo escândalos, e mais uma vez eu falo para vocês aquela palavra. Há de vir os escândalos, mas ai de quem, por quem viriam os escândalos? Então, essa palavra serve para você, que não abandonou o seu pecado. Você pede perdão hoje, amanhã você está pecando de novo. Às vezes você já pede perdão antecipado. Senhor, perdoa o que eu vou fazer. Mas o Senhor sabe, né, Senhor? A carne é fraca. Não, Deus não sabe, não. É você que tem que tomar vergonha na cara, se humilhar na presença de Deus. Porque se a sua vida está dessa maneira, é porque você tem dado brecha, você tem dado legalidade para Satanás agir na tua vida. Uma vez uma irmã me mandou uma imagem e me perguntou qual o significado dela. Um demônio gigante estava acorrentando uma mulher. E aí estava escrito assim, né? Que não adianta a gente orar se a gente não obedecer a palavra. E é verdade, amados. Quando nós desobedecemos a Deus, permanecemos no pecado, Satanás não se afasta de nós. Satanás continua agindo na nossa vida e tendo poder sobre nós. Por isso que muitos estão enfermos, muitos estão doentes, muitos não conseguem prosperar, não conseguem crescer na vida. A sua família é um querendo matar o outro, um querendo engolir o outro. Por quê? Porque ora, porque jejua, mas não obedece. Permanece no pecado, amados. Então, amados, vigiem. Se você conhece alguém assim, aconselhe, ore por ele e aconselhe. Fale, olha, meu irmão, isso que você está fazendo não é certo, porque Paulo repreendeu a igreja aqui, porque disse assim, olha, vocês estão inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Os irmãos estavam coniventes com o que estava acontecendo. Eles fingiam que não estavam vendo, mas todos sabiam. Mas nós temos, amados,
que pregar contra o pecado. O pecado cheira mal às narinas de Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que traz arrependimento, frutos dignos de arrependimento, boas obras e bons frutos. Se há alguém entre vós que está desta maneira, amado, vá lá, converse com ele, fala para ele se humilhar, pedir perdão. Fala, irmão, se preciso for, eu ajudo você em oração, ajudo você em jejum. Mas você precisa parar com isso, porque você está contaminando a sua vida e escandalizando a igreja do Senhor. Amém, amados irmãos? Então, que nós possamos, amados, nos converter a cada dia. Pedir ao Senhor que nos sustente com a sua forte mão, para que nós não venhamos cair em tentação, cair no erro, cair no pecado e permanecer no pecado, né, amados irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele é sim o nosso advogado. Mas nós não podemos permanecer no pecado. Existe diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é o que nós pecamos sem nós perceber, sem querer. A iniquidade é o prazer no pecar. É o permanecer pecando constantemente sem temer a Deus. Ou seja, zombando de Deus. E a palavra de Deus nos diz: de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. Amém, amados? Então, mais uma vez, eu venho até aqui fazer este apelo a você, pecador, que não aceitou a Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Mas você percebe que você precisa de mudança. Você precisa mudar. Eu falo uma coisa para você, você de você mesmo, você não vai conseguir mudar. Você não vai conseguir deixar a droga, não vai conseguir deixar o adultério, a prostituição, a fornicação. Você tem que aceitar o Senhor Jesus e Ele vai fazer a grande obra na tua vida, te libertando dessas cadeias que te acorrentam, que te jogam num calabouço e você não consegue sair. Amém? Ore comigo agora. Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi, Senhor, te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à vida eterna. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não tenho forças, mas eu peço a Ti, Senhor Jesus, que estenda a Tua forte mão e me ajude a sair do lamaçal do pecado e das cadeias do inimigo. Amém e graças a Deus. Se você puder, amado irmão, amada irmã, passe lá no canal, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, amém? Me ajude a levar as boas novas de salvação.